Presidente Barack Obama na Europa, de volta ao Jornal da Manhã, com imagens agora para você que nos acompanha pela internet. Ulisses Neto, bom dia, Ulisses. Oi, Thiago, bom dia para você, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. É a última visita, do Barack Obama como presidente dos Estados Unidos aqui à Europa, e ele está deixando bem claro que durante estes 8 anos da presidência dele, a relação especial mesmo aqui na Europa não foi com o Reino Unido, mas sim com a Alemanha. Essa viagem está ocorrendo em Berlim, Hoje há um encontro com outros líderes aqui do bloco, aqui do continente, melhor dizendo, incluindo o Reino Unido, também os líderes de Itália, Espanha e França. Mas o presidente Barack Obama, por exemplo, teve um jantar bem longo ontem, de 3 horas, lá na Alemanha, depois uma entrevista coletiva também, em que ele chegou a dizer que a única aliada dele sobrevivente depois desses 8 anos de presidência é a Angela Merkel, porque foram várias trocas de governo durante esse período, e o presidente dos Estados Unidos sempre teve posições e posturas muito próximas da Alemanha, o que aqui no Reino Unido acaba causando até um pouco de ciúmes, vamos dizer assim, por causa dos laços históricos entre os dois países. Mas a verdade é que Obama também tem uma visão do planeta muito semelhante à de Angela Merkel. Agora, no encontro de hoje, o assunto principal vai ser a Rússia, porque os países europeus estão preocupados com essa proximidade do Donald Trump com o presidente Vladimir Putin. Alguns aliados do Donald Trump na campanha dele já trabalharam, inclusive, para o Kremlin. Há também aquela suspeita de que hackers do governo russo interferiram no processo eleitoral, vazando e-mails de Hillary Clinton e também do Partido Democrata. Então tudo isso causou muita preocupação aqui na Europa, principalmente porque existem as sanções econômicas contra a Rússia e ainda o conflito de interesses entre os líderes europeus e o governo russo. Um caso emblemático é o caso da Ucrânia. O que os europeus querem é que Donald Trump mantenha a postura que os Estados Unidos tiveram nos últimos anos nessa relação com o Vladimir Putin. E o outro ponto, é claro, também a OTAN, porque Donald Trump criticou muito os países da aliança que não estão cumprindo com os deveres em relação aos investimentos militares, e ele tem razão nesse aspecto, porque são pouquíssimos os países que mantêm o nível de investimento que é exigido pela aliança. Os Estados Unidos sozinho correspondem a 70% do orçamento da OTAN, Thiago. Eu acho que essa questão, Ulisses, dos gastos militares que são altíssimos, porque afinal, parte desses gastos são pré-guerra, ainda no momento da Guerra Fria, em que você tinha dois grandes blocos, a OTAN e o Pacto de Varsóvia, que não existe mais, que era a aliança dos países liderados pela União Soviética e da Europa Oriental. Acabou a Guerra Fria, mas a OTAN permaneceu, inclusive incorporando alguns dos países que foram do Pacto de Varsóvia, Teve questões complicadas em relação a isso. Os gastos são muito altos, tem tropas estacionadas, continuam estacionadas na Europa Ocidental, tem o Japão, Coreia do Sul, É uma situação, portanto, muito complicada. Você gasta muito dinheiro. Porém, os Estados Unidos foi perdendo importância, está caindo a sua importância, ainda é a economia mais importante do mundo, mas a China está suplantando. E a tendência do mundo, uma coisa que nós tínhamos falado rapidamente outro dia aqui, o eixo econômico saiu do Atlântico e foi para o Pacífico. Durante 5 séculos foi o Atlântico. Agora é o Pacífico. A economia dinâmica é o Pacífico. Só o governo Lula que não tinha percebido, Ainda falava em Sul-Sul, que era uma verdadeira loucura tal. E nesse sentido, os Estados Unidos têm gastos altíssimos e quer dividir com os países no qual tem as tropas estacionadas, inclusive com armamento nuclear, como no caso do Japão e da Coreia do Sul e da Europa. Então, a demanda em si ela é correta. Agora, um segundo ponto muito rápido também, é a questão que essa relação com a Rússia é muito problemática. Isso daí não vai acabar bem, tá na cara. É aquela crônica do problema político anunciado. Porque se essas relações não ficarem rapidamente esclarecidas, volto a dizer para os maluquinhos aqui no Brasil, o Trump não termina o mandato. Nós estamos entrando num cenário de a China que está gostando disso tudo, a China está soltando rojões, porque como o Josevaldo destacou, a Europa Ocidental não tem uma grande liderança mundial, zero. Putin não é uma liderança mundial, como foi em certo momento a União Soviética. Estados Unidos, com Trump, não é liderança mundial nem aqui nem na China.
e sobrou para a China. Essa ocupa o espaço em silêncio. Toda a África Negra hoje pertence à China. É incrível. Só de estádios de futebol eles construíram 40 na África Negra. 40. Só em Camarões, 2. E a planta é sempre a mesma. Não importa o país, a planta já está pronta e faz. Aqui na América Latina é o maior parceiro comercial de vários países, inclusive do Brasil. Professor, o que é curioso, a Inglaterra, eu Ulisses, e você que está na Inglaterra, a Inglaterra fora do debate. Não é verdade? Sim. Porque a Inglaterra sustentou sozinha a guerra com a invasão do Hitler da Europa. Olha, se não fosse a Inglaterra em 1940, o mundo seria outro. Que a Inglaterra, o heroísmo inglês do seu primeiro-ministro. O Churchill, que foi, inclusive, chegou a dia 10 de maio de 1940, que é o homem-chave na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, a importância da Inglaterra, isso que o Josival destacou, é fundamental. Cadê a Inglaterra, né? Diminuiu muito, Joseval e Vila, principalmente porque as questões econômicas aqui são sempre apontadas como os principais motivos para a Inglaterra ter diminuído sua presença ao resto do mundo, e o próprio governo reconhece isso, tanto que a BBC, por exemplo, lançou essa semana 11 novos serviços em línguas estrangeiras para tentar retomar essa presença mundial que a Inglaterra tem. A BBC, é claro, é um bastião, né, do governo inglês e é considerado como o principal ferramenta de soft power, né, do governo britânico. Então eles estão tentando retomar isso, mas é muito difícil. E saindo da União Europeia agora também diminui ainda mais a relevância do país. E só para adicionar na sua lista, Vila, de como a China tem ganhado também destaque ao resto do mundo, os investimentos militares da China hoje são monstruosos. Faz questão de uma semana, eles lançaram um novo caça invisível, né, que é desenvolvido no país, uma tecnologia de guerra elevadíssima, satélites e tudo mais. Então, de fato, essa presença da China hoje em dia, né, ela está ocupando esses espaços que o mundo tem deixado, né, nos Estados Unidos, da Rússia e principalmente aqui da Europa também, que, como vocês disseram, o Reino Unido já não tem mais a relevância de outros tempos. Ulisses Neto, microfone Jovem Pan na Europa. Ulisses, bom trabalho para você e um bom fim de semana. Para vocês também, Thiago. Um bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã.